Bom, pessoal, estou trazendo uma atualização aqui sobre as primárias em Iowa. O caos. Vou tentar aqui explicar, não exatamente o que aconteceu. A gente já sabe que teve um problema no aplicativo. Eles criaram um aplicativo para essa votação para tentar acelerar o processo. O aplicativo deu errado. Eles foram fazer a contagem no papel e até agora não terminou. Já são 11 horas da noite da terça-feira aqui no Brasil, 9 horas da noite lá em Iowa, nos Estados Unidos. E eles ainda não têm um resultado final, né? O que a gente tem é uma parcial de 62% dos votos. E teve algumas divergências de informação a respeito do resultado que nós temos até agora, né? Para quem acompanha as mídias sociais do Bernie Sanders, deve ter visto que ele colocou essa imagem dizendo Bernie leads popular vote in Iowa e um número de 27,08 de votação. Então ele está informando o candidato dele que ele ganhou a eleição em Iowa nos votos diretos. Acontece que não é assim que funciona as coisas por lá. Quando a gente olha aqui o resultado por delegados, quem lidera é justamente o Pete Buttigieg, com 26,9%, 27% dos votos. Por que isso acontece? Vamos lá, a gente tem que entender essa tabelinha aqui, ó. Quando a gente dá uma olhada no primeiro turno, né, como eu tinha mencionado, o sistema de cálculos ele tem 2 turnos. Quem atinge 15% vai para o segundo turno, né? Quem não atinge os 15% não vai para o segundo turno e aí os seus votos não vão mais valer, né? Antigamente, como é que funcionava lá em Iowa? No segundo turno, já considerando esses 15%, quem ficasse com mais ficava com um número maior de delegados. Esse ano mudou, né? Já explico por que mudou. Então, olhando aqui, ó, no primeiro turno, nós temos essa composição. O Buttigieg com 21% e o Sanders com 24%. O Sanders ganhou o primeiro turno, né, com 24% dos votos. A Klobuchar, por exemplo, ficou com 13%. Ela não vai para o segundo turno. Mas eu estou vendo aqui no segundo quadro que ela aparece com 12%. É porque em alguns distritos ela pode ter avançado, né? E aí esses votos continuaram valendo. Mas o que vai valer no final mesmo é aquilo que vai aparecer nessa terceira coluna, que é o famoso SDE, que é o State Delegate Equivalent. Ou seja, eles pegam os colocados do segundo turno, que tiveram mais de 15%, e vão fazer uma relação matemática para descobrir qual que é o equivalente entre os delegados, quanto vale um delegado, digamos assim, né, por equivalência entre os distritos, para que distritos mais populosos não dê uma vantagem maior para o candidato que lá ganha. Isso foi inventado esse ano, não era assim, né? Qual que era o problema de Iowa, que foi identificado pela campanha do Bernie Sanders em 2016? De que quem vencia em distritos com maior população acabava sendo beneficiado. Por conta dessa reivindicação da campanha do Bernie Sanders, eles reformularam essa proposta, fazendo então com que criasse esse índice de equivalência entre os delegados. Por causa desse índice de equivalência dos delegados é que o Buttigieg aparece na frente com 27%. Certo? Aqui, ó, nós temos essa situação sendo explicada no site do NPR Politics. Ele vai falar o seguinte, ó, Iowa são 2.107 SDs, né? Desses SDs, eles estão distribuídos em 1.677 distritos. Então, cada distrito tem um número de delegado, e aí você tem que pegar o total da porcentagem que o sujeito tem, o candidato tem, no segundo turno,
multiplicar pelo número de delegados e dividir pelo número de comparecimento. E aí eles colocam aqui um exemplo, né? No caso, se Biden tiver 20%, você tem que multiplicar pelos 40 delegados e depois dividir pelos 100 que compareceram. E aí você chega a um total de 8 SDs. Muito complicado, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado, né? Às vezes essa busca aí por um sistema mais justo cria essas distorções. Então, quando a gente olha aqui, ó, por exemplo, a gente vai ver que o Buttigieg ganhou em vários colégios eleitorais, mas de menor tamanho, né? Enquanto o Sanders ganha em colégios eleitorais de maior tamanho. Na hora que você faz o coeficiente, a vitória vai para o Buttigieg. Entenderam? Mais ou menos, né? Mas é por isso que está acontecendo essa liderança inesperada desse candidato, né? Que a única experiência dele foi 2 vezes prefeito de uma cidade pequena, de Illinois. E agora, e por outro lado, assim, o grande derrotado da noite, né? Sem dúvida alguma, foi o Partido Democrata. Eu deixei nos meus stories aí no Instagram algumas considerações sobre a noite de ontem, já sem os números, ainda sem os números preliminares, mas eles vêm se confirmando. Acho mesmo que o Trump foi o grande ganhador da noite, né? Porque o Partido Democrata saiu desmoralizado. O Joe Biden foi um dos grandes perdedores, porque se esperava muito dele, e no entanto ele sai em 4º lugar, né? Iowa nunca foi sobre delegados, sempre foi sobre momentum, né? Iowa tem 51 delegados dos 4.500 que o Partido Democrata tem para sua convenção. Mas ele confirmava algumas expectativas e ele deixava evidente se aquele candidato que dizia que ia ganhar realmente ia ganhar. No caso do Biden, ele se apresentou como anti-Trump e saiu em 4º lugar. A derrota dele só não foi maior porque o caos provocado pelo Partido Democrata ofuscou um pouco essa derrota. Senão todo mundo estaria falando da derrota dele. Assim como a vitória do Buttigieg estaria sendo muito mais falada, né? Porque ainda nem se confirmou se ela de fato aconteceu. Ela encaminha para acontecer. E se de fato se confirmar, é sim um big deal, né? Depois que passar essa coisa para a primária de New Hampshire, que acontece daqui 7 dias, isso já vai pesar bastante, né? Abre a chance também para uma campanha tardia do Bloomberg, de longo prazo, tomando o lugar dos moderados, mas eu acho que existem coisas a serem analisadas e que eu vou fazer isso num outro vídeo. O posicionamento anti-establishment pesa forte e o Buttigieg, apesar de ser um moderado, indica para isso. Mas eu explico isso amanhã com, se Deus quiser, os dados de Iowa completos. Um abraço, até mais.